sobrecarregada com os desafios da maternidade, em lidar com a rotina familiar e também em ter um negócio? Eu sou a Nayara, sou mãe atípica, empresária da beleza. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como sou uma mãe muito ativa na vida do meu filho e também como eu tenho um negócio há muitos anos. Comecei a empreender em 2019, antes eu trabalhava como CLT em uma grande instituição bancária. Eu fiz a transição de carreira em meados de 2018, mas eu só abri o meu ateliê em 2019. Vou deixar o papo de transição de carreira para um outro vídeo. Quando eu comecei o meu negócio lá em 2019, foi pensando que eu queria ter liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica, para quando eu fosse mãe, eu ser bem presente na vida do meu filho. E no começo foi muito difícil, porque eu comecei sem dinheiro. Embora eu tivesse pego uma rescisão bem gorda do banco, eu peguei todo esse dinheiro, fiz um investimento e acabei começando o meu negócio sem dinheiro nenhum. Para abrir a minha sala, eu fiz rifa, os meus amigos me ajudaram. Lembro que na época eu ralei pra caramba para conseguir ter a minha cadeira de maquiadora, conseguir atender as minhas primeiras clientes, fazer uma carteira. E aí, quando o negócio começou e eu tava cheia de sonhos, cheia de projetos, cheia de possibilidades de crescimento, veio a pandemia. A pandemia veio com um balde de água fria nos meus sonhos, nos meus projetos, veio com muitas incertezas. Eu lembro que eu cheguei a pensar em desistir no período que a pandemia começou, porque nós estávamos num cenário muito incerto. A minha mãe, na época, estava com câncer, fazendo um processo de transplante de medula óssea. Então, eram tantas coisas assim na minha mente que eu pensava que eu não ia dar conta. E aí, veio uma gravidez. Eu não posso falar que a minha gravidez foi indesejada, porque eu quis muito ter o meu filho. Eu, quando completei 30 anos, entrei numa crise existencial, porque eu queria muito ser mãe. Conversei com meu marido e mesmo em meio ao cenário caótico e mesmo com muitas dívidas, nós nos aventuramos e eu fiquei grávida. E eu lembro que quando eu estava grávida foi um dos períodos que eu mais me dediquei ao meu negócio. Primeiro porque a gente estava num cenário incerto, que era o cenário de pandemia. Então, muitas coisas a gente tinha que readaptar, que mudar, que ajustar. E também porque o meu negócio estava começando. Eu ainda não tinha uma carteira de clientes, eu tinha acabado de começar um negócio físico sozinha. Então, quando eu estava grávida, eu me dediquei muito, eu estudei, eu passei noites em claro, buscando conhecimento, eu fiz cursos presenciais, mesmo com isolamento social. Eu trabalhei horas a mais, tiveram dias que eu cheguei a trabalhar 12 horas. Porque eu estava muito determinada em alcançar os objetivos que eu tinha traçado. E eu pensava que, enquanto eu estivesse grávida e eu tivesse disposição, eu ia trabalhar. Porque depois, quando meu filho nascesse, eu ia precisar dispor de uma atenção maior para ele. Então, a minha cabeça, quando eu estava grávida, era criar uma estrutura para que, quando meu filho nascesse, eu conseguisse levar de um jeito mais leve. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele nasceu, eu não tive uma licença maternidade muito estendida. Eu fiquei afastada aí apenas 30 dias dos atendimentos, né? Porque hoje eu atuo na área da beleza e faço atendimentos presenciais. Então eu fiquei 30 dias afastada. Em 10 dias eu reformei o meu espaço e voltei a atender depois de 40 dias. E não foi por necessidade, tá? Eu não empreendi por necessidade, eu não estava voltando a atender por necessidade, mas porque eu enxergava que no que eu fazia tinha um propósito maior. Eu enxergava que o meu trabalho, ele impactava a vida de mulheres de um jeito muito especial. Então era como se eu estivesse no meio daquele puerpério com vários hormônios, uma coisa maluca que eu não sabia lidar. E aí, quando eu trabalhava, era como se fosse um momento ali terapêutico. Eu tinha essa conexão com as clientes, eu tinha esse momento de troca com elas e pra mim fazia muito sentido. É claro que se hoje eu engravidar de novo e tiver outro bebê, algumas coisas serão ajustadas, eu vou querer ter aí um tempo maior de licença. Mas naquele período, né, em 2021, era essa realidade. E foi dessa forma e pra mim fez sentido. Claro que depois que o meu filho nasceu, eu enfrentei desafios diferentes. Porque logo no comecinho eu realizava um planejamento e não conseguia seguir tão à risca por conta das necessidades que um recém-nascido tem, mas eu sempre me dediquei muito para o meu negócio dar certo. A chave principal para fazer com que as coisas continuassem avançando foi sempre refletir em onde eu estava e onde eu queria estar, quais eram os sacrifícios que eu precisava fazer. Eu sabia que as noites mal dormidas, as preocupações, os dias desafiadores, eles eram comuns. E como empreendedora, nós temos que ser perseverantes. Não podemos
podemos desistir em meio a um dia ruim. Nós não podemos desistir quando um dia mal chega. Nós temos que continuar. Mas tudo isso só foi possível quando entendi o propósito maior pelo qual eu empreendia. Não era apenas pagar boletos, não era apenas sobre ter uma renda financeira, uma renda extra, mas também era algo que eu fazia com muito amor. Eu me encontrei na área da beleza, então era um trabalho leve. E eu entendi que as dificuldades, elas são importantes para o nosso aprendizado na nossa jornada. Eu estava numa palestra e o palestrante falou, que na Disney é muito fácil, as coisas na Disney é muito fácil, que quando você tá de férias na praia, as coisas fluem de um jeito melhor. Por quê? Porque nós estamos no momento de desfrutar. Agora, para conseguirmos crescer e avançar, é importante que a gente tenha esses momentos de desafio. São nesses dias de desafios que nós seremos mais fortes, que nós aprenderemos, que nós cresceremos. Então, se hoje você tá aqui e você tem um sonho de empreender, você se vê tendo um negócio, ou se por acaso você já começou, mas diante das dificuldades você acaba desistindo, o que eu tenho para te falar é que você precisa continuar, você precisa ir um passo adiante, você precisa subir mais um degrau. Nós só conseguimos estar num topo de uma escada depois de passar pelos primeiros degraus. Então, para ter um negócio e para conseguir dar conta, nós vamos precisar de perseverança, de foco, de determinação, de organização. E se você estiver se perguntando como fazer isso de forma prática, para ser prática, eu vou te dar 3 dicas. A primeira coisa é organização. Para a gente conseguir ter um negócio e lidar com a nossa vida de mãe, de esposa, muitas vezes você também ajuda a sua mãe, enfim, para conseguir ter uma rotina disciplinada, para conseguir tirar os nossos planos do papel, nós precisamos de organização. É importante você colocar quais são os passos que você precisa dar para tirar esse negócio do papel. Se hoje você está vendo esse vídeo e você almeja começar a vender roupas e ter uma loja online, quais são os passos que você precisa dar? Você precisa primeiro organizar os pensamentos, organizar as ideias. É importante que tenha organização na agenda. Só é possível ter sucesso no seu negócio se você tiver uma agenda organizada, porque aí você vai ter clareza do que você precisa fazer para o teu negócio, do que você precisa fazer para tua família, quais são os dias que você vai cozinhar, quais são os dias que você vai levar o teu filho na escola, enfim. Por aqui, do lado de cá, só funciona com muita organização. Afinal, eu tenho um filho autista que faz terapias, que tem muitas consultas, retorno em médico, demanda da escola, e eu sou muito presente em toda a rotina dele. Só é possível eu dar conta do meu negócio e também das rotinas com meu filho autista porque eu faço uma boa organização. Segunda dica, tenha um foco. Não adianta a gente querer abraçar o mundo e fazer tudo. Não adianta você pensar que porque você é muito habilidosa e você vai abrir um espaço, uma loja física e também o e-commerce e vai contratar profissionais. Lembra que na vida nós damos um passo de cada vez e cada pequeno passo conta. Dentro da nossa jornada é importante nós celebrarmos as pequenas vitórias. Então, se por acaso você ainda não começou o teu negócio, não fica pensando como vai ser quando a tua loja tiver um faturamento de 1 milhão. Fica pensando como vai ser quando você fizer a sua primeira venda. Quando isso acontecer, celebre as pequenas conquistas, mas tenha um foco em mente. Pensa que para um negócio dar certo, você precisa ter um desejo ardente no seu coração de que as coisas fluam, de que as coisas deem certo. E para isso é importante se manter focado. Vai ser importante começar, continuar e concluir. E a terceira dica é para você encontrar um propósito, um porquê você quer empreender ou porquê você quer continuar empreendendo. Busque um propósito de algo maior, que alcance as vidas de outras pessoas, que impacte positivamente nas pessoas à sua volta, que te torne uma pessoa melhor. O que eu posso falar com a minha jornada de empreendedora é que o empreendedorismo me tornou uma pessoa melhor no sentido de ser mais determinada, no sentido de ser disciplinada, no sentido de arregaçar as mangas e fazer as coisas darem certo. Então pense em qual é o impacto que o seu negócio gera nas pessoas ao seu redor. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário e eu vou amar conhecer a sua história. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Também me ajuda compartilhando esse vídeo para alcançar mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!